Bem, como mencionei há pouco, né, hoje nós vamos, agora nós teremos o estudo da Paraxá, e a Paraxá desta semana é a Paraxá Re, que significa veja, né? Essa palavra Re é veja. E esta Paraxá, ela tem ensinamentos muito importantes, assim como as demais, claro, mas hoje vamos nos concentrar em algumas coisas que se aplicam bem diretamente a nós, como, por exemplo, a questão do livre-arbítrio, a nossa responsabilidade diante de Deus, diante da Torá, em obedecer aos mandamentos. Vamos aprender sobre unidade, a importância de realmente contribuirmos para a unidade congregacional. Vamos entender nesta paraxá o que isso significa. E também sobre justiça social. Esta paraxá fala bastante de justiça social, mas o que é isso? Como é que no dia a dia a gente aplica esses princípios? Como que no dia a dia a gente demonstra viver ou praticar a justiça social? Essa paraxá é muito interessante porque ela nos mostra isso, de como fazer isso. Não é uma instrução só para os nossos antepassados, os israelitas lá do passado, não. Tem princípios que se aplicam hoje, e nós vamos ver isso na prática também. E de fato, meus queridos irmãos, todos os dias nós nos confrontamos com escolhas. Hoje, por exemplo, quando nós acordamos, tomamos o nosso banho, nós provavelmente paramos para pensar: que roupa vou usar hoje para ir à sinagoga? Como é que eu vou arrumar o meu cabelo, no caso das irmãs? Eu coloco assim, eu faço, sei lá, trança ou não? São escolhas. Todos nós temos, todos os dias, muitas escolhas a fazer. A nossa vida é movida por escolhas. E esta paraxá ela é muito interessante porque ela nos mostra que as nossas escolhas podem ter consequências boas ou ruins. Às vezes nós escolhemos coisas, ou temos que tomar decisões sobre escolhas, sobre coisas corriqueiras. Tudo bem que não vai fazer diferença. Se eu vou hoje de terno ou não, se eu vou de gravata ou não, talvez isso não vá ter uma grande implicação na nossa vida. Mas existem outras escolhas que sim. Essa paraxá nos mostra, por exemplo, que quando uma pessoa escolhe viver alinhada com a Torá, o resultado é bênçãos. Mas, por outro lado, quando nós negligenciamos a Torá, quando nós relegamos a Torá a uma coisa sem muita importância na nossa vida, aí a tendência vai ser colher frutos amargos, que no caso da Torá, a Torá chama de maldições. Obviamente, quando a Bíblia fala aqui de maldições, ou a Torá está falando de maldições, não é que Deus esteja ali pronto, né, só esperando uma falhinha nossa para trazer uma maldição sobre nós. Não é isso. A maldição, muitas vezes, ou podemos dizer que neste caso, se refere às consequências das atitudes erradas que tomamos quando não levamos em conta a Torá. Portanto, está mais relacionado à ação e consequência do que mesmo uma atitude direta, digamos assim, da parte do Eterno sobre nós. Porque o Eterno, como um pai amoroso que é, ele não está preocupado e nem quer viver digamos assim, como que ele estivesse sempre de olho em nós para nos afligir quando erramos. Não é isso. O Eterno não é isso. O Eterno não é um carrasco. Ou como dizemos, Deus não é padrasto, embora tem muitos padrastos maravilhosos, mas o ditado é correto no sentido de que Hashem, Todo-Poderoso, Deus, é um pai amoroso. É um pai que realmente quer que façamos as coisas certas, mas que também, até por uma questão de nos disciplinar, estabeleceu que existem consequências sim para as nossas atitudes, consequências que podem ser boas ou ruins. Portanto, nesse estudo nós vamos então nos concentrar nesses 3 pontos, né, nesses 3 tópicos aqui do slide: livre-arbítrio, unidade e justiça social. É claro que a paraxá aborda outras questões, mas por uma questão de tempo nós não temos condições de detalhar todos eles, pois assim nós teríamos que ficar aqui o dia inteiro. Seria até bom, né? Mas hoje nós não estamos programados para isso, então precisamos resumir um pouco. Então vou me concentrar em 3 tópicos que acredito trará alguma instrução oportuna para nós, para cada um de nós. Vamos mergulhar então em cada um desses pilares para descobrir como eles podem nos guiar para uma vida de bênçãos, obedecendo a Torá. Mas antes de propriamente adentrar nesses tópicos, vamos fazer um breve resumo da paraxá,
para que tenhamos uma visão macro da Parashá, já que outros assuntos não vamos conseguir abordar em detalhes, então pelo menos temos uma visão do que trata cada capítulo desta Parashá, já vai nos dar uma noção importante do que é tratado nela. Essa Parashá, como já dito, começa no capítulo 11 de Deuteronômio, Devarim, e vai até o capítulo 16, versículo 17. Então veja que é bastante conteúdo, né? Algumas outras parashiot são menores, às vezes em capítulos, essa tem vários capítulos aqui, pelo menos 6 capítulos, então são bastante conteúdo. No capítulo 1, por exemplo, em Deuteronômio 11, que é 26 em diante, que é onde começa, né, esta Parashá, nós vemos que o tema central da Parashá é estabelecido logo ali, que é justamente a escolha entre a bênção e a maldição. Moisés instrui o povo a tomar uma decisão consciente. Ele diz, né, vê, ponho hoje diante de ti a bênção e a maldição. É interessante essa palavra ver. Não é uma palavra qualquer neste contexto. Neste contexto, ela está no imperativo. Moisés está dizendo, olha, prestem atenção no que eu vou dizer agora, porque é importante. É isso que ele está dizendo para o povo. E então ele começa dizendo, olha, escolha, põe diante de ti a escolha da bênção ou da maldição. Escolha a bênção, né, para viverem felizes, servindo ao Eterno. E ele então descreve que a bênção está relacionada aos mandamentos, ou seja, quando a gente obedece aos mandamentos, procura obedecer aos mandamentos, nós estamos escolhendo automaticamente a bênção, porque as bênçãos do Eterno estão vinculadas justamente a isso, aos mandamentos. Por outro lado, quando uma pessoa escolhe a desobediência, é como se ela está escolhendo obter maldições sobre si. Então não é aqui uma questão de hereditariedade propriamente, ou uma questão de determinismo, pré-determinismo, né, como prega algumas doutrinas. Não, na verdade o Eterno coloca diante de nós aqui o livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio para escolher e, consequentemente, colheremos aquilo que plantamos, ou bênçãos quando obedecemos, ou maldições ou infortúnios quando desobedecemos a Torá. Passando para o capítulo 12, aí a Parashá fala de unidade do culto a Deus. Como assim? Nós vemos ali algumas instruções no capítulo 12 com referência ao culto, onde deveria ser prestado o culto ao Senhor. É estabelecido ali um local onde o Senhor centraliza, por assim dizer, um único local para a adoração. E então Moisés ordena, né, que os altares, outros altares, sejam destruídos, pilares sagrados e ídolos das nações cananeias sejam destruídos. Ou seja, a adoração não poderia mais ser realizado em qualquer lugar, porque nós sabemos que antes os servos de Deus no passado haviam feito, às vezes, altares para adorar o Eterno. Não havia um local específico, cada um fazia o seu altar no seu local, onde achasse apropriado. Nós temos exemplos disso na Torá. Mas, a partir deste ponto, claro que aqui é uma repetição, Moisés já havia falado disso em outra parte da Torá, mas aqui ele está enfatizando de novo esse ponto, que o Eterno iria escolher um lugar, e esse seria o lugar da adoração. Então, quando se construiu o tabernáculo, passou a ser no tabernáculo esse local. Era ali que se deveria levar os sacrifícios, as oferendas ao Eterno, e não mais em outros lugares. Posteriormente, conforme o povo conquistou Canaã e se estabeleceu e construiu o templo, esse local passou a ser o templo. E de novo vem a mesma orientação de que ali é o local para a adoração e não deveria haver altares em outros lugares. Portanto, estamos falando ali de unidade, e nós vamos entender mais na frente, quando abordarmos esse tópico em mais detalhes durante esse shiur, nós vamos observar por que isso era importante para Israel e por que é importante para nós hoje, também aqui na nossa congregação, na Sarel. Mais adiante, no capítulo 13, o capítulo trata mais especificamente sobre a idolatria, tem advertências contra a idolatria. Moisés ali nos adverte sobre o perigo dos falsos profetas
ou outros indivíduos que poderiam tentar desviar o povo de seguir a Deus. Então, o povo deveria estar atento e não seguir estas vozes que poderiam tentar desviá-los e que não era da parte de Hashem. A lealdade a Deus ali é colocada acima de todos os laços, inclusive familiares, porque aqueles que fossem pegos fazendo tais coisas deveriam ser mortos, diz a Torá. As instruções são severas para aqueles que tentassem corromper o povo de Israel, reforçando a importância de manter a pureza e a fé em Hashem. Seguindo, a Parashá no capítulo 14 já fala de kashrut, que são as leis alimentares. E ali restringe-se, ou define-se, melhor dizendo, os animais puros e impuros, mostrando que a nossa alimentação deveria ser apenas de animais puros e não impuros. Mas também no capítulo 14 fala de dízimos e ofertas, onde o povo é instruído a separar o dízimo e também outras ofertas para serem levados ao templo. Mas a cada 3 anos havia uma separação especial do dízimo que era voltada para a justiça social, que era para os pobres, para as viúvas, para os necessitados. Vamos também abordar isso em mais detalhes mais à frente. Vamos ver que provisão amorosa do Eterno naquele tempo e também hoje, se nós colocarmos em prática. E já no capítulo 15, a Parashá aprofunda as leis sociais e econômicas. Por exemplo, fala-se ali do ano sabático, a Shemitah, no qual, entre outras coisas, não só a terra devia descansar, mas todas as dívidas eram canceladas. Vamos ver mais à frente por que isso era tão importante e como que isso pode também hoje nos ajudar. Há também regras sobre libertação de escravos, por exemplo. Nessa época, se um israelita tivesse um escravo hebreu, ele deveria libertá-lo, deveria alforriá-lo, para usar um termo mais moderno, Isso era um mandamento do Eterno. E o capítulo termina com a instrução de consagrar a Deus os primogênitos dos rebanhos. E por último temos o capítulo 16, do versículo 1 ao 17, onde neste trecho final da Parashá é detalhado as 3 festas de peregrinação, as leis referentes às 3 festas de peregrinação, Pesach, Shavuot e Sukkot. O povo é instruído a celebrar estas festas no local que Deus escolher, porque até aquele momento não tinha ainda o templo, mas o Senhor, a gente sabe que conforme eles peregrinavam com o tabernáculo, o Senhor indicava onde o tabernáculo deveria ser montado, E posteriormente com o templo então ficou determinado que era ali que deveriam ser celebradas estas festas. E o interessante ali é que cada israelita que fosse não deveria comparecer de mãos vazias. Ele tinha que levar algo para o Eterno. Isso tem um princípio também importante para nós hoje. Bem, esse foi o resumo que fizemos básico aqui desta Parashá. E agora nós vamos propriamente adentrar nos tópicos que eu mencionei no início, que também está no nosso slide. Devido à iluminação ficou um pouco quase apagadinho ali, mas está escrito ali: livre-arbítrio, unidade e justiça social. E esses 3 tópicos nós vamos abordar agora e ver como que a Torá nos ensina sobre essa questão, por exemplo, do livre-arbítrio, a escolha entre a bênção e a maldição. Neste ponto, eu quero primeiro ler com os irmãos Deuteronômio 11, para que a gente possa então explanar melhor esse tópico. Vamos ler primeiro aqui na nossa Torá mesmo, Deuteronômio capítulo 11, vamos ler aqui os versículos 26 até o 28, esses versículos apenas. Diz assim, na minha versão aqui: prestem atenção. Hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes estou dando, mas terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje lhes ordeno, para seguir deuses desconhecidos. Até aí, tá bom.
Então, nesses primeiros versículos, nós observamos que a Paraxá nos confronta com essa verdade inegável, que é a responsabilidade que advém de nossas escolhas. Nossas escolhas podem nos levar para um caminho belo, de delícias, de bênçãos, mas pode também nos levar para um caminho muito ruim, de dificuldades, se desobedecermos. É bem verdade que o mundo pensa diferente disso que acabamos de ler. Em nossos dias, nós somos tentados a acreditar que vivemos em um universo de acaso, e que tudo é o acaso, sucesso é o acaso. Mas não é assim que a Paraxá nos ensina, não é assim que a Torá está nos ensinando. A voz do secularismo nos diz que realmente não há absolutos, que o bem e o mal são relativos, que cada um tem a sua verdade. É assim que o mundo diz. Mas a Torá nos adverte que isso é uma ilusão perigosíssima. Precisamos ter em mente que não existe isso de relativismo em relação à verdade do Eterno. Existem verdades absolutas que o Eterno determinou e que estão em sua Torá. Então precisamos conhecer e seguir. O caminho da bênção não é um caminho de sorte, não é um caminho de causa e efeito. Ou melhor, é um caminho de causa e efeito, não é uma questão de sorte. Quando a gente aplica os princípios da Torá, como se ela fosse um manual de vida, quando a gente procura então seguir fielmente, aí as bênçãos advêm do Eterno. Por outro lado, quando nós não obedecemos ou deixamos que o secularismo nos influencie a ponto de achar que as coisas são relativas, aí o perigo pode nos alcançar e podemos ter sérias consequências. Portanto, como aplicar isso? Como aplicar esse conceito de que precisamos guardar os mandamentos para ter bênçãos? Obviamente, quando nós falamos em guardar os mandamentos para ter bênção, não queremos dizer que a nossa motivação para guardar a Torá deva ser só isso. Eu vou guardar porque eu quero ser abençoado, eu quero ser próspero, eu quero ter saúde. Isso deve ser a consequência. O objetivo de guardar a Torá é porque amamos o Eterno, nosso Pai, nosso Deus, e porque reconhecemos que Ele é quem, de fato, sabe o que é melhor para cada um de nós. Portanto, vamos observar aqui agora dois exemplos em relação a guardar os mandamentos e receber bênçãos e não guardar e receber maldições, para a gente entender esse ponto. Por exemplo, considere de quando uma pessoa leva uma vida de fidelidade. Um cônjuge que é leal ao seu cônjuge, que é fiel sempre. Uma pessoa que fala sempre a verdade. Uma pessoa que tem compaixão pelo próximo e procura ajudar. Uma pessoa que é honesta no seu trabalho. Qual é o resultado? Não resta dúvida de que o resultado é uma colheita abundante de bênçãos, de prosperidade, de bons relacionamentos. Por outro lado, a infidelidade, por exemplo, destrói relacionamentos. A infidelidade no casamento, por exemplo, muitas vezes causa uma ferida profunda, que mesmo quando o cônjuge perdoa, ainda fica aquela marquinha ali que vai atrapalhando o relacionamento. Portanto, a pessoa colhe maldições quando desobedece. Ou o caso da pessoa que é desonesta, que pratica um monte de coisas desonestas para obter vantagem. Um dia a pessoa é pega, pode ser presa, dependendo do que fez, pode ter que pagar gravemente pelo que fez. Maldições. Ou ainda podemos citar outro exemplo, a preguiça. A Escritura fala muito da preguiça, né? Tem até um provérbio que fala, vai ter com a formiga ou o preguiçoso. Por quê? Porque o preguiçoso que não trabalha, ele está sempre querendo obter vantagens dos outros, quer sempre que os outros dêem a ele tudo que ele precisa. O que acontece? Essa pessoa vai viver em ruínas.
ela pode se enveredar por um caminho tão ruim e passar tanta necessidade que ela pode acabar indo morar na rua. Portanto, maldições, mas em resultado do quê? Da escolha que fez. Então, bênção e maldição estão atreladas às escolhas que fazemos. Por isso que obedecer aos mandamentos é o que vai nos resultar para nós em bênçãos, em muitas bênçãos da parte do Eterno. Então, precisamos nos esforçar nisso, de obedecer. Mas como fazer isso? Como obedecer aos mandamentos? Porque a nossa natureza não é pró-obediência, infelizmente. A nossa natureza, às vezes, quer nos levar para o lado oposto. Por isso nós precisamos fazer um esforço consciente. O primeiro passo, digamos assim, para a gente desenvolver essa vida de obediência à Torá, é acordar e manter uma consciência diária sobre a importância da obediência. Então, devemos começar o dia com uma consciência intencional de escolher somente o que agrada ao Eterno. Porque durante o dia nós vamos nos deparar com várias escolhas a fazer. Portanto, antes de falar, agir ou reagir a alguma situação, devemos nos perguntar: será que isso está alinhado com a vontade do Eterno? Será que se eu tomar essa decisão, isso vai agradar ao Eterno? Ou está em harmonia com a Torá? Está alinhado com a Torá do Eterno? Ter essa preocupação, essa consciência, já quando acordamos, vai nos ajudar a manter o foco durante o dia. Porque as circunstâncias vão surgir várias situações onde seremos chamados a uma decisão, a tomar uma ação. E aí essa ação vai ser boa se nós tivermos essa consciência de lembrar de Hashem, lembrar de sua Torá e perguntar para nós mesmos se aquilo que vamos fazer vai ou não de encontro à Torá, se está ou não em harmonia com a Torá. E o livro de Provérbios, no capítulo 14, nos explica exatamente o porquê que devemos ter essa consciência diária de fazer o que agrada ao Hashem, está em harmonia com a Torá. Provérbios 14, 12 diz o quê? Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Percebeu a seriedade da questão? Se a gente for confiar apenas no nosso próprio julgamento das coisas, nós vamos ser como este homem aqui, que acha que aquele caminho é bom, que acha que aquela atitude é boa, que acha ou pensa que fazer determinadas escolhas vai resultar em bem. Mas devido à nossa dificuldade de realmente saber o futuro, de realmente olhar, medir as consequências da nossa ação, pode ser que essa atitude, esse caminho que estamos tomando, nos levasse à morte, nos levasse a prejuízo, às maldições, conforme a Torá diz. Portanto, nós precisamos então, para não cair nesse erro de seguir um caminho que nós achamos que é bom, que nós achamos que é o melhor, que nós achamos que é o correto, nós temos que nos voltar realmente para a Torá. E aí entra o segundo passo para realmente conseguirmos obedecer a Torá, que é o estudo da Torá. Parece óbvio, né? E é bem óbvio. Para seguir a Torá, você precisa conhecer a Torá. Mas a grande realidade é que muitas vezes nós negligenciamos o estudo da Torá. Porque surgem tantas distrações durante o dia, que às vezes nós não dedicamos o tempo que deveríamos para o estudo. São muitas distrações. E eu me incluo nisso. Muitas coisas surgem para nos distrair. Eu atualmente estou trabalhando em home office, então imagine, você tem a todo o tempo ali a internet, mensagem chegando de grupos de várias coisas que eu tenho, que é necessário ter, a maioria delas de trabalho, mas que surge e que tenta te distrair. Às vezes você tenta fazer um estudo da Torá e surgem essas distrações, mas é aí que está a questão da gente ter aquela consciência e domarmos, digamos assim, a situação, tomarmos as rédeas da situação e saber priorizar o que é mais importante. Então, em um determinado momento do dia,
É fundamental que nós dediquemos ao estudo da Torá aquele momento. É necessário separar um momento, porque se deixarmos ao acaso, nunca vai ter tempo, irmãos. Se o estudo da Torá, a oração, for algo que a gente deixa ao acaso, a gente nunca faz, porque surgem muitas distrações e quando vê já passou o dia, quando vê já chegou a hora de dormir. Então nós precisamos ter essa consciência já quando acordamos, ter, por assim dizer, uma agenda. Pode ser até mental, mas você tem que ter aquele momento em que você vai separar, olha, tal horário, eu vou me recolher, eu vou orar ao Eterno, eu vou me dedicar, eu vou estudar. Ainda que, se não for muito tempo, mas que seja diário, pelo menos um pouquinho, mas é preciso. Então, o estudo da Torá é o que vai nos fazer conhecer os mandamentos, conhecer o que Hashem pensa sobre determinadas coisas, como ele encara certas atitudes. Isso vai moldar a nossa própria forma de levar a vida. A gente vai começar a pensar mais como Hashem pensa. A gente vai levar mais em conta a vontade de Hashem quando a gente tem esse estudo constante, programado da Torá. E aqui eu não estou me referindo só à leitura semanal da Torá. Eu sei que todos nós, muito provavelmente, fazemos a leitura da Torá. Talvez diariamente, para ficar mais fácil, né? Para quando chegar no Shabat, a gente já ter lido toda a Torá, lido a Haftará, lido a Brit Hadashah. Eu sei que a maioria faz. Mas além dessa leitura, a gente precisa dedicar um tempo para um estudo mais aprofundado. Porque a Torá, assim como as demais partes da Sagrada Escritura, é um alimento. E o que acontece com o alimento para ele realmente surtir efeito na nossa vida? Um alimento físico, eu estou me referindo. Não basta só você escolher qualquer coisa e engolir. Tem uma série de processos que você precisa fazer para que o alimento realmente atinja o objetivo no seu corpo. Além de você ter que escolher alimentos nutritivos, você precisa também mastigar bem, para que haja uma boa digestão, para que os nutrientes realmente sejam retirados desses alimentos e passe a beneficiar o seu corpo. Com o estudo da Torá é parecido. Primeiro precisa ser regular, assim como a gente come regularmente, né? Pelo menos 3 vezes ao dia, mas normalmente comemos mais, porque tem o lanche, tem o cafezinho, né? Tem outros momentos. Assim também é a Torá. A gente não pode esperar só um dia na semana para se alimentar da Torá. Isso precisa ser diário. E ao estudar a Torá não é só ler, mas é procurar entender, é meditar um pouco naquilo que a gente está lendo ali. É pensar, sabe? Às vezes voltar no tempo mentalmente e pensar o que essa mensagem tinha a ver com os israelitas daquele tempo. Por que a gente deu essa instrução? E como ela se aplica hoje? Como é que eu pratico isso aqui hoje? Sabe, são perguntas assim que você faz para você mesmo quando você está lendo, estudando, que vai te dar uma visão mais clara. E o Espírito Santo vai atuar aí para te mostrar os campos da sua vida que você precisa aplicar aquilo ali. Mas é preciso fazer isso, estudar. No Salmos 1, nós temos uma declaração que eu acho muito interessante sobre essa questão de estudar a Torá e das bênçãos resultantes. Eu queria ler com os irmãos, não quero só citar aqui, mas eu quero ler diretamente aqui nos Salmos. Vamos abrir a Bíblia no Salmo 1. Se você tem uma Bíblia, ou tiver uma Bíblia no celular, também serve. Olha o que diz o Salmo 1. Veja como se relaciona diretamente a essa questão de estudar, meditar na Torá. Diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Veja agora, ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Percebeu? Meditar dia e noite. Agora veja o resultado no versículo 3. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz, prospera. Percebeu? Não é isso que o Eterno está nos dizendo aqui? Que o estudo da Torá, a meditação diária, vai resultar em bênçãos. Vai fazer com que tudo que viermos a fazer prospere. Então, irmãos, o estudo realmente da Torá não pode ser negligenciado jamais.
temos que corrigir os rumos da nossa vida para que incluamos o estudo sistemático da Torá, com profundidade, com meditação, com oração. E aí vamos desenvolver essa mentalidade do eterno, de fazer as coisas como o eterno deseja. Nesse aspecto, considere a seguinte ilustração. Quando você está, por exemplo, aliás, vou citar o meu exemplo. Quando eu estou, às vezes, ajudando aqui na limpeza da sinagoga, eu percebo uma coisa importante. Conforme você vai limpando o chão e lavando, né, no balde, no final o balde está com a água preta. Não é isso? Porque toda aquela sujidade que estava ali foi para outro lugar, foi para o balde. Se você abrir a torneira com esse balde embaixo e aquela água limpa começar a cair, no início você não vai ver diferença nenhuma. Mas com o passar do tempo, aquela água limpa vai expulsando aquela água suja e no final vai sobrar só água limpa no balde. É isso que a Torá faz quando a gente estuda e medita nela dia e noite. A Torá é como essa água limpa que entra no nosso corpo e nos purifica. Vai mudando, vai transformando, vai tirando uma série de coisas que não presta e no final nós estamos purificados, limpos, como aquela água do balde que eu citei. Por isso que nós precisamos fazer, como disse o Salmo aqui, é meditar dia e noite. Não temos escapatória, irmãos, porque o mundo não para, o arqui-inimigo de nossas almas não para em prover meios para nos distrair, para nos sujar, para nos enlamear nossas vestes espirituais. Então nós também não podemos dar descanso para ele. Nós temos que fazer a nossa parte de meditar, estudar e aplicar a Torá em nossas vidas. E ainda há um terceiro passo nessa questão aqui de escolhermos a bênção por obedecer a Torá, por estudar a Torá. É assumir a nossa responsabilidade pessoal e individual das coisas. A bênção e a maldição estão diante de nós, elas são nossa responsabilidade, a escolha é nossa. Portanto, nós não podemos, por exemplo, jogar a culpa nos outros ou em Deus quando circunstâncias adversas surgem em virtude das escolhas que fazemos. Temos que ser pessoas maduras espiritualmente, que quando essas coisas acontecem, em vez de culpar a Deus ou aos outros, a gente para pensar e diz, espera aí, onde eu errei? O que eu fiz de errado? Aí vamos examinar, fazer um autoexame. E normalmente, quando fazemos esse autoexame, nós encontramos a causa, encontramos onde falhamos. E isso nos dá a possibilidade de corrigir, para mudar aquelas circunstâncias e voltarmos ao caminho da bênção do Eterno. E isso precisamos fazer constantemente. Autoavaliar-se é muito importante. Bem, agora temos o segundo tópico que eu quero abordar, porque o nosso tempo está avançando, ainda tenho alguns minutos, tá? Não vou tentar não passar do tempo, mas é importante falarmos ainda sobre esses dois últimos tópicos. O segundo tópico é sobre a unidade do culto. E eu quero ler também aqui na Torá essa instrução, e aí depois a gente comenta exatamente o que está escrito aqui. Vamos abrir então nossa Bíblia em Devarim 12, vamos ler somente os versículos 5 e 6. Devarim 12, 5 e 6 diz assim, ó. Aliás, deixa eu voltar no 4, porque o 4 começa a sentença, então vai ficar mais claro. Capítulo 12, versículo 4, até o versículo 6. Vocês, porém, não adorarão o Senhor, o seu Deus, como eles adoram os seus deuses, mas procurarão o local que o Senhor, o seu Deus, escolher dentre todas as tribos, para lhe pôr o seu nome e sua habitação. Para lá vocês deverão ir e levar holocaustos, e sacrifícios, dízimos e dádivas especiais. O que em voto tiverem prometido, as suas ofertas voluntárias e a primeira cria de todos os rebanhos. Bem, o que podemos aprender dessas instruções aqui? Aqui fala, irmãos, de unidade.
Unidade. Como eu mencionei na introdução desse shiur, ao estabelecer um local específico e único para adoração, o Eterno estava também promovendo a unidade das tribos. Imagine se cada tribo tivesse o seu altar, tivesse separadamente a sua tradição. O que iria acontecer? Certamente não haveria unidade na nação. Haveria 12 grupos separados que provavelmente se transformariam em 12 nações separadas. Essa é a realidade. Então o Eterno estava promovendo ali a unidade da nação, ao também escolher um só lugar e estabelecer que somente naquele lugar deveria haver adoração. A proibição de altares múltiplos era uma proteção contra a fragmentação do povo. E nós sabemos que realmente é isso. Lembram-se o que aconteceu posteriormente na história de Israel, quando a unidade se desintegrou após a morte de Salomão e houve a criação de 2 reinos, um do norte e um do sul? O que aconteceu? Será que o reino do norte continuou adorando ao Eterno onde o Eterno determinou, que era no templo? Não. Eles começaram a formar uma nova classe sacerdotal, começaram a adorar em outro lugar, não queriam mais ir lá. Isso é o que a fragmentação causa. E qual é o valor prático disso para hoje? O que podemos aprender e aplicar aqui na Sarel, na nossa congregação? Temos valores a aplicar aqui. A centralização do culto nos ensina que a unidade é um mandamento. Ou seja, o Eterno deseja unidade. É um mandamento do Eterno. Ele não deseja fragmentação. Portanto, a unidade não é uma opção. A nossa fé não deve ser vista apenas como se fosse uma experiência individual. Não. Ela é uma experiência inerentemente comunitária, coletiva. Eu achei bem interessante que uns dias atrás o irmão Mark postou uma reflexão que, olha, foi assim, encaixou bem nisso aqui, onde ele falava sobre a coletividade, a importância para sermos cheios do Espírito Santo, precisamos da coletividade, de estar juntos. E é o que a Bíblia ensina, irmão. No Salmo capítulo 133, aliás, no Salmo 133, versículo 1, nós encontramos uma expressão que nos mostra isso, a importância de estarmos unidos em comunidade adorando o Eterno. O que diz ali o Salmo? O Salmo diz: quão bom e quão suave, ou agradável, como diz outras versões, é que os irmãos vivam em união. Esse viver em união não é só cada um nas suas casas. Não, refere-se também a estarmos aqui, unidos aqui, na congregação, adorando, louvando ao Eterno. Portanto, isso nos mostra que nós devemos priorizar a adoração em comunidade. Isso não quer dizer que ocasionalmente, por diversas razões que podem surgir, a gente não possa, por exemplo, assistir a transmissão em casa. Às vezes surgem circunstâncias que isso se torna necessário. Porém, em um mundo onde podemos participar de cultos online ou ouvir sermões em podcasts, a Parashá está destacando que a gente precisa da coletividade, da unidade. Isso significa que temos que estar aqui. É muito perigoso quando a gente começa a achar que, eu não vou hoje não, então eu posso assistir online. Ou às vezes nem assiste, vai assistir de outro grupo, que às vezes pensa totalmente diferente do que a gente ensina aqui. É perigoso, irmãos, essa atitude. E a Parashá está nos incentivando à unidade, a estarmos juntos, a adorarmos juntos, a louvarmos juntos, no mesmo pensamento. É assim que vamos ser cheios do Espírito Santo, como o irmão Mark disse na reflexão dele. E é isso que a Parashá está nos convidando a fazer. Portanto, nós temos que ter muito cuidado. A adoração em comunidade nos lembra que somos parte de algo maior. Somos parte do corpo do Mashiach. E quando nós estamos aqui, nós aprendemos e somos abençoados com os dons que o Espírito Santo distribuiu. Essa é a forma do Eterno nos abençoar na comunidade também.
É uma das formas. Quantas vezes a gente vem aqui, às vezes um irmão nos dá um abraço, e aquele abraço era o que a gente estava precisando naquele momento. Isso é o Espírito Santo te consolando, te ajudando, te abençoando. Ou então alguém diz uma palavra para você que era, de repente, a resposta que você estava precisando de algo. Sabe, o Espírito Santo tem esses meios assim incríveis e impressionantes de abençoar quando estamos em unidade na congregação. Então não devemos perder isso de vista jamais. Estar aqui presentes, adorando, louvando ao Senhor, aprendendo, convivendo, é algo que vai realmente nos abençoar muito, meus queridos irmãos. E essa é uma forma da gente obedecer o que a Paraxá está nos ensinando sobre unidade, de estar aqui. Portanto, nós precisamos, segundo passo, participar na edificação da comunidade. Ou seja, neste tópico sobre unidade, nós vimos que primeiro precisamos priorizar a adoração em comunidade. Segundo, participar quando estamos aqui. Sabe o cafezinho, o momento do café ali? Irmãos, aquilo ali não é só um cafezinho. Aquilo tem um efeito incrível que o Espírito Santo usa para nos fortificar, para nos abençoar. Aquele momento ali de confraternização, de conversa, de bate-papo e tal, descontração, parece uma coisa simples, mas também é um momento de comunhão. Se os irmãos estudarem a história das primeiras congregações messiânicas, eles tinham um negócio chamado de festas de amor. Vocês já leram isso? Não? Na Brit Hadashah, o apóstolo Paulo usa a expressão vossos ágapes no grego. Quer dizer, eram festas de amor, ou seja, confraternizações como esta que a gente está fazendo ali. É uma coisa simples. O Shiluv é outro momento, é outra festa de amor. Por que o Eterno orientou, por meio dos apóstolos, que houvesse esses momentos? Porque eles são importantes para a nossa edificação, para a nossa comunhão. Então, deixar de vir o Shiluv é perder uma coisa muito importante que Hashem colocou à disposição. Eu sei que às vezes vai ter momentos que não vai dar para vir, claro, não tem problema, acontece, né? Circunstâncias. O problema é, será que a gente consegue entender que o Shiluv é importante? O momento do partir o pão, o seu Darradom, são mandamentos. Yeshua não falou que a gente precisa partir o pão em memória dele periodicamente? Ele não disse exatamente com que periodicidade, é verdade. Tem congregações que fazem uma vez por ano, outras fazem uma vez por semana, outras fazem uma vez por mês, outras fazem de 3 em 3 meses. Então cabe a cada comunidade. A nossa comunidade estabeleceu que deve ser uma vez por mês, então temos que cumprir esse mandamento, de estar ali em memória de Yeshua. Ah, mas a congregação tal faz uma vez por ano. Nós não somos da congregação tal, nós somos desta aqui. Então precisamos entender isso, separar as coisas, que às vezes a gente confunde. A gente às vezes não compreende que estamos dentro de uma congregação e que é vontade de Hashem que a gente obedeça às regras que são estabelecidas aqui. Isso que a Escritura diz, obedecer aos que tomam a dianteira entre vós, diz Paulo. Essa obediência é muitas vezes essas coisinhas que o Eterno orientou. Não, vamos fazer uma vez por mês, ok. A maioria bateu o martelo, foi aprovado. Ok, agora é algo para a gente cumprir. E a gente precisa ter isso em mente. E é muito importante quando a gente vem estar aqui. Isso é participar. Isso é realmente participar e contribuir. Às vezes só a nossa presença já alegra o coração de alguém. Então é muito importante realmente estarmos juntos. Nem temos tantos momentos assim, né? Então temos que aproveitar ao menos esses momentos, né? Para estar juntos e nos edificarmos, que é muito bom. Eu lembro que no último Shiluv mesmo, nós tivemos papos tão edificantes. É incrível. Teve um momento até de música que, irmão, Deus faz coisas incríveis. Eu estava vendo o irmão Kainan tocando aqui violino, sabe? Honestamente falando, o Espírito Santo de Deus tocou em mim pela música que ele estava tocando. Então, o Espírito Santo faz essas coisas, mas se nós não nos aproveitarmos desses momentos, a gente perde. A gente perde. Então, precisamos pôr isso em prática, sabe? É maravilhoso.
Outra coisa que podemos fazer para termos essa unidade congregacional é defender os valores comuns que pregamos. Defender os valores comuns nos quais acreditamos. A lei nos ordena, por exemplo, como a gente viu, a destruir os altares das outras nações. Simbolicamente, ou podemos usar assim como um arquétipo, hoje em dia há muitos altares que são colocados diante de nós. Muitas vezes nas redes sociais, muitas vezes em grupos de WhatsApp. Será que nós tomamos aquela iniciativa, aquele impulso de defender a verdade quando algo assim chega até nós? Nós precisamos fazer isso, porque isso é defender os princípios que nós acreditamos. É claro que eu não estou querendo dizer aqui que a gente deve agora iniciar discussões e brigas com todo mundo que pensam diferente, não é isso. Mas às vezes a coisa vem até você. Por exemplo, eu tenho um primo que ele é judeu ortodoxo. Quase sempre que ele me manda uma mensagem no WhatsApp é para tentar me converter para o ortodoxismo, entendeu? Muitas vezes eu tive receio de retrucar, porque eu pensava assim, pode magoar, né, ofender. Mas quando eu entendi essa parte aqui da Paraxá em outro tempo, eu pensei, eu preciso me posicionar. Eu não posso só ficar ouvindo ali e ele vai achar que eu estou assimilando aquilo ali. Então, ele comentou, por exemplo, essa semana, Yeshua não pode ser o Mashiach porque ele não cumpriu as profecias. Eu falei, olha, eu posso te mostrar 400 profecias que ele cumpriu, se você quiser. Aí citei algumas, umas 10. Aí ele se calou. Pode ser uma sementinha plantada lá, né? Pode ser uma sementinha. Quem sabe daqui a pouco me fala mais das outras. Você só falou de 10, disse que era 400. Pode acontecer. O ponto é, a gente precisa se posicionar. Ele e toda a família é ortodoxa. A esposa, filhos, todos. Mas, enfim, o que eu estou querendo dizer é que a unidade nossa envolve defender os nossos princípios. Por isso que uma vez eu falei aqui, e eu não falei com o intuito de magoar ninguém, mas eu falei assim, que a gente precisa ter cuidado com que rabino estamos estudando, né? O nosso rabino é Yeshua. Então, quando nós ouvimos outros instrutores na internet, será que ele está falando como Yeshua falou? Ou de acordo com o que Yeshua ensinou? Se não está, muito cuidado. Muito cuidado. Não vou, obviamente, dizer que você tem que parar de ouvir. Tá? Isso é uma decisão pessoal de cada um. Às vezes a gente aprende uma coisinha que é útil. Mas eu já me desinscrevi, por exemplo, de canais, quando começou a falar contra Yeshua. Tinha um rabino que eu gostava muito, segui por anos. Eu estudava uma parte do Talmud com ele, nos estudos dele. Mas teve um momento que ele se voltou para falar contra Yeshua, contra, sabe, o judaísmo messiânico, e cada vídeo era querendo detonar. Eu falei, não, isso aqui não me ajuda mais em nada. Então, desinscrevi. Então, às vezes é preciso, sabe? Às vezes é preciso. Temos que ter muito cuidado com essas vozes. É como disse a Paraxá, quando falou ali, para a gente ter cuidado com aqueles falsos profetas que tentariam desviar o povo de servir Hashem. Às vezes, esses falsos profetas, digamos assim, vêm dessa forma. E nós não devemos, irmãos, pensar que nós somos maduros o suficiente e que nunca vamos ser enlaçados por esses argumentos. Não devemos ter isso em mente, devemos ser prudentes. Porque a própria Escritura fala que, na versão que eu conheço, diz assim, mas associações corrompem os bons costumes. Isso não está falando só de amizade, não. Está falando de todo o nosso arcabouço de contatos pessoais, interpessoais. Se você começa a dar ouvido a muitas coisas que é contra a Torá, que é contra Yeshua, pode ser plantado também uma sementinha de dúvida na sua cabeça. Porque os argumentos às vezes são muito bem feitos. Só que partem de uma premissa equivocada, mas o argumento é bem feito. Mas se você não conhece a premissa equivocada que ele utilizou para o argumento, você pode cair. Então precisamos ter muito cuidado e defender os princípios que promovem a nossa unidade, as nossas crenças. Nós cremos em Yeshua, nosso Mashiach. Nós cremos nos seus ensinamentos, nós cremos na Brit Hadashah. Então, se alguma voz está contra essas coisas, é melhor cortar. Melhor cortar.
Continuando, para a gente concluir, eu preciso abordar agora o terceiro tópico, que é a prática da justiça pessoal. Da justiça social, aliás. Em Deuteronômio 15, nós encontramos ali, do versículo 1 ao 4, diversas orientações sobre como praticar a justiça social. E eu quero ler só esses versículos aqui para a gente fazer um arremate desse assunto e concluirmos o nosso shiur. No capítulo 15, vamos ler o versículo de 1 a 4. Devarim 15, 1 a 4 diz assim: no final de cada 7 anos, as dívidas deverão ser canceladas. Isso deverá ser feito da seguinte forma: todo credor cancelará o empréstimo que fez ao próximo. Nenhum israelita exigirá pagamento de seu próximo ou de seu parente, porque foi proclamado o tempo do Senhor para o cancelamento das dívidas. Vocês poderão exigir pagamento do estrangeiro, mas terão que cancelar qualquer dívida de seus irmãos israelitas. Assim não deverá haver pobre algum no meio de vocês, pois na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes está dando como herança, para que dela tomem posse, Ele os abençoará ricamente. Até aí. Bem, aqui nós estamos falando sobre perdão de dívidas, nós estamos falando sobre ser abençoado em razão de termos consideração para que não haja pobres, né? Obviamente, há muitos aspectos dessa passagem que se aplica à terra de Israel, né? Por exemplo, a Shemitah, por exemplo, a ideia, né, de quando colhiam, não podiam colher tudo, mas deixar o que caía para que o pobre pudesse ter o que comer. Se aplica muito à terra de Israel, mas o princípio por trás disso se aplica em qualquer lugar. E aqui nós estamos vendo um grande exemplo sobre a questão da prática da justiça social, da tzedakah. As leis descritas aqui nos ensina que a gente deve ter consideração para com os menos favorecidos, principalmente os que estão em nosso meio. É bem verdade que nós todos temos alguma dificuldade numa coisa ou outra, isso é verdade. Mas às vezes a tua dificuldade é riqueza para o outro. Às vezes aquela dificuldade que você acha que tem, o outro nem sonha em poder fazer aquilo ali. Por exemplo, talvez você consiga sair uma vez por semana, ir num restaurante, almoçar com a sua família, mas talvez exista alguém que não consegue nem comer em casa todo dia, porque talvez não tenha todo dia o que comer. Para ele, talvez ir a um restaurante seria um luxo. E às vezes no mês que não conseguimos fazer isso, às vezes a gente pensa, estou em dificuldade, hoje não vai dar, esse mês não vai dar. Mas em casa nós temos de tudo, do bom e do melhor. Mas às vezes, se a gente olhar bem direitinho, podemos encontrar irmãos com muita necessidade. Então, nós precisamos seguir o que diz a Parashá. Temos que nos preocupar com os menos favorecidos. Isso envolve procurar conhecer aqueles que estão em necessidade. Talvez a gente não perceba, mas podemos de repente chegar na liderança, no Roche, na irmã Estela, perguntar, olha, sabe de alguém que está precisando de alguma ajuda? Olha, eu tenho isso aqui e tal, podemos doar para alguém? Eu tenho certeza que eles vão saber para quem direcionar. Mas a gente precisa ter essa iniciativa. Às vezes a gente fica esperando muito, né? Do tipo assim, se pedirem lá da BIMA, eu vou fazer, né? Então às vezes vem aqui, olha, precisamos montar uma cesta básica aqui, tal. Aí os irmãos vêm, trazem, é lindo ver. Mas às vezes não é só naquele momento que a pessoa está precisando. E se temos condições, podemos fazer em outros momentos também. E isso é uma forma da gente cumprir esse princípio da Torá, para que não haja pobres entre nós. Pobre aqui é pobre mesmo, tá, irmãos? É aquela pessoa que não tem como viver, se não tiver ajuda. E às vezes acontece no nosso meio, às vezes uma pessoa fica desempregada, passa tempo sem conseguir um novo emprego, a gente sabe da dificuldade que está tendo no nosso país. E às vezes, se a gente não ter essa disposição, aquela pessoa vai passar muita dificuldade. Então nós precisamos ajudar dentro, obviamente, do possível, mas precisamos
fazer isso. Isso é uma maneira de praticar a justiça social descrita nesses textos que nós vimos aqui. E o livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 27, já estou concluindo, diz exatamente isso. O texto diz assim, ó: quem dá ao pobre não terá necessidade, mas o que esconde os seus olhos terá muitas maldições. Você viu que coisa interessante? É o Eterno dizendo, irmãos. É a palavra de Deus dizendo, se a gente fecha os olhos para o necessitado, colheremos maldições. Porque o Eterno nos abençoa, não é só para o nosso próprio usufruto. Normalmente, quando o Eterno nos abençoa em abundância, é para que essa abundância que transbordou atinja outras pessoas. Então, nós temos que fazer isso. É bíblico fazer isso. A Tzedakah nos conecta diretamente com essa justiça de Deus. Então, nós precisamos fazer. Nós podemos fazer isso de várias maneiras, como eu citei já. Mas, por exemplo, quando a gente contribui aqui com nossos dízimos e ofertas, a Sarel não só usa para manter o serviço aqui, não só para pagar a energia ou só para comprar material de limpeza, não. Também há vários grupos que são ajudados pela nossa Tzedakah. Então, de repente, você não conhece alguém diretamente para ajudar, mas ao contribuir aqui, certamente uma parte vai ser direcionada para quem mais necessita. Então, precisamos ter isso como uma prática, para realmente estarmos praticando a justiça. E por último, podemos falar do perdão de dívidas, né, que nós lemos há pouco. Obviamente, quando a gente empresta algo a alguém, a gente quer receber de volta, né? Raramente a gente tem assim uma sobra tão boa que não vai fazer falta se não devolverem. Mas e que dizer quando a gente empresta e a pessoa que estava em necessidade entra mais ainda em dificuldade por outras razões e não consegue nos devolver no prazo aquela que a gente devia, que a gente tinha que ter de volta, né? Aí entra essa questão da gente cumprir esse princípio aqui. Às vezes a gente precisa perdoar mesmo, irmãos. Claro que a gente vai analisar, vai ver se realmente, né, a pessoa não pode devolver. Mas se a gente perceber que de fato a pessoa está numa dificuldade muito grande, talvez o melhor fazer é perdoar. É perdoar. Porque talvez exigir muito vai causar um peso tão grande, talvez na consciência, no emocional da pessoa, que vai ser pior ainda. Por isso que quando a gente vai emprestar, a gente já deve fazer algumas análises, né? Quanto tempo eu preciso disso de volta? Será que eu posso esperar mais? Tal? Temos que analisar bem. Mas não podemos fechar os olhos, tá? Aos necessitados. Aqueles que precisam e pedem, nós temos que estender a mão. Que isso é cumprir Torá. Isso é realmente viver como Yeshua, nosso mestre, ensinou. Às vezes, vai parecer difícil fazer, mas temos que ter em mente que nada do que o Eterno nos pede é muito difícil que não possamos fazer, porque Ele não só nos pede para fazer as coisas, mas Ele também nos dá as condições para fazer. Ele nos abençoa. Portanto, meus queridos, finalizando, nós vimos nesse estudo, nesse shiur, que o livre-arbítrio é uma realidade que o Eterno colocou diante de nós, com dois caminhos para escolher. Ou o caminho da obediência que leva às bênçãos, ou o caminho da desobediência que leva à ruína e às maldições. Portanto, que possamos escolher o caminho da bênção, que é o caminho da obediência à Torá. Que possamos estudar a Torá com regularidade, para que nós realmente vivamos, conheçamos, né, e possamos viver o que ela nos ensina. Que nós possamos viver em unidade, estando aqui sempre presente em nossa congregação e usando os dons que Deus nos deu para abençoar os irmãos. E por último, que possamos praticar a justiça social, sendo benevolentes com aqueles que estão em necessidade. Certamente, ao fazer assim, todos nós estaremos provando que escolhemos a bênção, que escolhemos o caminho da Torá, em nome de Yeshua. Amém.